Eu sou o André, você está no filme de hoje e eu assisti Premonição 6 Laços de Sangue. Lembrando, tem crítica de todos os filmes do Premonição aqui no canal, vou deixar aqui na descrição e nos cards, caso você queira conferir. E finalmente chegamos no sexto capítulo dessa saga que deveria ter acabado, sei lá, no segundo filme, mas tudo bem. Tudo bem, aqui é uma revolução, é um negócio um pouco diferente, porque é uma premonição do passado. Basicamente isso, porque nós temos sonhos e tal. Na história, nós conhecemos Iris, que é uma moça que vai naquelas torres de observação com restaurante e ela tem a premonição que tudo vai desabar. E aí, adivinha? Tudo desaba, só que ela avisa antes e salva milhares de vidas. Só que isso nos anos 60. Com isso, o que que acontece? Como ela salvou milhares de vidas, por que milhares? Porque as pessoas que estavam na torre começaram a ter filhos, que tiveram netos, que tiveram bisnetos, e aí a morte teve que correr atrás de toda essa galera, porque a morte é como se fosse um funcionário público que leva muito tempo para acontecer as coisas, não pode simplesmente vou. A morte é sádica nessa franquia Premonição. Esse é o conceito, e isso eu acho, sempre achei legal, sempre vou gostar, porque não é simplesmente pá, morreu. Não, não, não. É esse negócio que cai, que bate, que acerta aqui na caneta, que vem e fura meu olho e eu morro. É basicamente isso. Isso que vira premonição e eu gosto disso. Assim como eu gosto bastante da, de todas as cenas, se for parar pra ver, desde as mais genéricas às mais legais. De premonição que tem em todos os filmes de premonição. Basicamente, o que deixa as pessoas mais agoniadas lá no segundo filme, que é não ficar mais atrás de caminhão com toras de madeira. Então, nesse daqui é não ir em torres de observação muito altas, porque os vidros podem estourar, aquela bagaça toda pode cair, e é isso aí. Para quem tem medo de altura, que é o meu caso, eu tenho um pouco de medo de altura, você fica agoniado com a cena de premonição daquelas torres caindo e tudo mais. Só que o interessante é o seguinte: aconteceu nos anos 60, anos 70. Hoje em dia, a neta dela, a Stephanie, tem esses sonhos recorrentes com coisas do passado que não necessariamente aconteceram, porque ela não vivenciou e ela não tem contato com a avó dela. Só que aí, obviamente, ela percebe um plano maligno da morte, e obviamente ninguém quer falar com a avó dela, porque a avó dela é uma maluca, e todo mundo acha a avó dela uma doidona e ninguém quer conversar com ela, mas ela fala: não, eu tenho que conversar com a minha avó para descobrir o que que é esse plano maluco e por que que eu tô tendo esses sonhos. E aí a avó, obviamente, tem um cadernaço explicando todo o plano da morte, porque agora, aparentemente, elas conseguem prever os movimentos da morte. É basicamente isso, ela vira quase uma pessoa sobrenatural. Mas aí eu acho interessante que é o seguinte: essa avó dela que consegue meio que prever os movimentos de como que essa vai acontecer e tal, porque a morte é sádica, aquilo que eu falei, ela não vai só simplesmente te matar. Não, não. Isso é muito chato, muito banal. Ela vai querer fazer que o teto caia no negócio de concreto, que puxe, que arrebente, que solte o gás e que exploda tudo. É mais assim, para fazer jorrar muito sangue, porque aparentemente é aquilo que eu falei, a morte é sádica. Então, elas conseguem prever todos os movimentos. Mas o que eu gostei, que é aquilo que eu tava falando para vocês, é que assim, a avó, ela prevê tantos movimentos, tantas coisas, e aí ela fala: "E no fim das contas ela me pegou, tô com câncer". Ela faz de um jeito que vira uma piadinha engraçada e interessante, para um negócio que é um absurdo, que não deveria ser rido, não deveria ser uma piada para ninguém. Mas do jeito que é feito, fica legal. Como é nesse formato de antologia, eu gostaria que se passasse mais nos anos 60, assim como o quinto filme se passou antes do primeiro, esse aqui eu gostaria que fosse em outros períodos do tempo, aquilo que eu sempre venho falando em todas as críticas de todos os filmes Premonição. Não precisa só ser hoje em dia, poderia ser no futuro, poderia ser nos anos 40, nos anos 60, no Velho Oeste, aqui no Brasil, na época colonial, tem várias opções. Por exemplo, imagina no
Egito Antigo, alguma coisa do gênero. Ia ser muito legal esse formato de antologia, mas aparentemente eles têm muito medo de fazer esse tipo de coisa, então deixa só o clichêzão básico do hoje em dia. Só que não é mais do mesmo, olha que legal, não é mais do mesmo, é um álbum um pouco diferente dos outros filmes que era basicamente a mesma coisa, premonição, vamos correr, dá ruim. Não! Esse daqui, como ela tem uma visão do passado, fica agoniante, porque ela primeiro tem que encontrar a avó, depois encontrar os familiares, depois entender toda a cronologia da morte, porque a morte, além de sádica, ela é perfeccionista e certinha. Se um tem que morrer primeiro, não vai morrer o outro, vai morrer esse aqui primeiro, para depois morrer esse. Existe uma ordem certinha nessa cronologia maluca. Então ele é agoniante. Ele consegue ser tão agoniante quanto os filmes anteriores em relação às cenas de morte, toda aquela traquinagem necessária, e sim, você fica com aquela ilusão na cabeça de que tem que aproveitar mais a vida. O Tony Todd, que tá nesse filme, que foi o último filme da carreira dele, ele fala isso: aproveite o dia de amanhã, porque você nunca se sabe o que pode acontecer. Até tem uma mensagem bonitinha no fim das contas. Claro, meio sádica, meio maluca, mas tem uma mensagem bonitinha. Isso é interessante, mas não deixa de ser, não é o chamariz do negócio. O chamariz do negócio é a cena de premonição e as mortes, que são agoniantes em algumas partes do filme, não tem como negar. Em outras partes, claro, exageram na computação gráfica e fica horrível. Tem uma tela verde bizarra que dá pra perceber, você fala, nossa, uau, ela tá tão alta, mas na verdade ela tá numa tela verde. Nossa, olha aquele cabo ali que na verdade não existe, que vai machucar ela, uau! Ou, por exemplo, aquele sangue digital que escorre, que quando bate na cara do ator, o ator nem faz uma reação de o sangue batendo, porque ele não sabe que o sangue está batendo na cara dele. Esse tipo de coisa. Claro, se você gostou dos anteriores, se você achou interessante os anteriores, que foi o meu caso, alguns bons, outros ruins, é aquilo, tem crítica de tudo aqui no canal. De forma geral, você vai querer assistir esse sexto filme se você assistiu os outros. E se você não assistiu os outros, é uma boa porta de entrada para a franquia. Você assistiu Premonição 6 Laços de Sangue? O que você achou desse novo capítulo da saga? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima.